Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando no 4º episódio do CAIS, o podcast do Porto Digital. E se você acompanhou episódios como inteligência artificial e tecnologia 5G, se prepare para ouvir sobre mais uma tecnologia que é considerada a bola da vez e está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, o streaming. É isso aí, Sara, e você está ouvindo esse podcast numa plataforma de streaming, então você vai ouvir a gente falar de streaming dentro do streaming, então segura esse Inception. CAIS, o podcast do Porto Digital. Episódio 4, Economia Criativa em Tempos de Streaming. Parafraseando a lista, de Oswaldo Montenegro, faça uma lista de grandes filmes e séries. Quais você via 10 anos atrás? Quantas você ainda vê todo dia? Quantas você já não encontra mais? Faça uma lista das séries que tinha, quantas desistiu de assistir. Escolhemos essa referência a Oswaldo Montenegro para abrir o CAIS por uma razão. Prepara a pipoca que hoje a gente vai falar e ouvir sobre o gigantesco mercado de conteúdo sob demanda, ou seja, aquele que é transmitido online direto para telas das TVs, computadores e celulares na hora que o consumidor bem entender. A pandemia de Covid-19 causou um impacto significativo na vida das pessoas em todo o mundo, e também na economia dos países. Diversos negócios foram severamente prejudicados e empresas fecharam por causa das limitações impostas pela doença. Mas teve um pessoal que se deu muito bem em 2020, as plataformas de streaming. Se por um lado, muitas tiveram que interromper suas produções e dispensar equipes, por outro, com todo mundo em casa, filmes, séries e músicas online se tornaram um dos poucos refúgios para a distopia que está rolando lá fora. O número de assinaturas de serviço de streaming de vídeo online em todo o mundo chegou a 1,1 bilhão em 2020, de acordo com dados divulgados pela Motion Picture Association. Por outro lado, as receitas globais de bilheteria de cinema despencaram em mais de 30 bilhões de dólares no ano, caindo para 12 bilhões de dólares no total. Mas não é que a Covid-19 tenha permitido o crescimento do streaming no mundo, ela só acelerou uma mudança que já vinha acontecendo. De acordo com a consultoria Research and Markets, o mercado de streaming deve crescer uma taxa anual de 23,2% até 2025. O crescimento é alimentado pelo aumento da demanda de conteúdo original e pela popularidade da transmissão de eventos esportivos. Para entender melhor esse fenômeno, conversamos com pessoas que estão inseridas nesse mercado, seja do lado das próprias plataformas de streaming ou como parte da cadeia da economia criativa. Uma dessas pessoas é o Marcelo Souza, diretor de tecnologia e produtos digitais da Globoplay. Há 18 anos trabalhando na Globo, Marcelo viu de perto o nascimento e a evolução desse mercado. O Globoplay ele nasce, na verdade, de algumas ações já consolidadas da própria Globo.com, né? Desde o Globo Media Center, as primeiras transmissões da Copa na internet, né? Lá em 2002, as primeiras transmissões da NBA na internet, a gente foi parceiro. Então, a gente vem construindo essa questão de vídeo na internet há muito tempo, né? O Globoplay se retransforma, então, essa marca em 2015, e aí a gente realmente sai do vídeo, sustenta um negócio de internet para o vídeo é o meu negócio na internet, né? A Globo já era a maior produtora de conteúdo do Brasil, com décadas de filmes, novelas e grandes reportagens. As pessoas já estão acostumadas a ver a Globo em suas telas, mas para a nova realidade de mercado, o serviço de streaming não poderia ficar limitado apenas àquilo que é uma reprodução do que passava na TV. Ele nasce como um catch-up, que é um outro termo conhecido, né? É uma reprise do que foi ao ar e um acervo do que foi ao ar da Globo, e com o tempo ali em 2018 ele tem uma reviravolta de começar. A gente, antes até de 2018, começa a licenciar conteúdos também da Globosat, né, da antiga Globosat, sob demanda ainda. A gente traz, então, o simulcast, que é a transmissão do canal ao vivo da TV, também ali em meados de 2017, 2018. E em 2018 a gente toma uma decisão de sermos um OTT puro sangue, né, vamos pôr assim. Então, começar também a licenciar conteúdos de estúdios internacionais e começar a produzir nossos originais, né? Então, a gente começa a produzir nossas produções que eram originais Globoplay. E em 2020, ano passado, 2021, a gente dá uma nova guinada para o ao vivo. Então, você tem o momento catch-up, o momento em que o OTT se junta ao catch-up para, né, transformar o Globoplay. E esse terceiro momento, onde o Virtual MVPD, a TV por assinatura virtual, a gente traz os N canais ao vivo da Globosat e das nossas parcerias, então Multishow, GNT, Viva, Globo News, entre outros, e das parcerias da NBC, Megapix, né, com a Telecine,
a gente traz esse consumo ao vivo também para ser consumido para o Globoplay. Então, é esse terceiro grande momento onde a gente, né, de novo, catch-up da programação, e aí agora incluindo também o catch-up da programação dos canais, o momento OTT e o momento Virtual MVPD, ou TV por assinatura online, e a gente se transforma nesse tudo junto, nesse all-in-one, que é onde você realmente encontra tudo sobre entretenimento, né, e principalmente entretenimento produzido por brasileiros. Essa mistura de conteúdo sob demanda e transmissão ao vivo se mostrou muito eficiente para a empresa. No início de 2021, com o sucesso da transmissão de 24 horas do Big Brother, o consumo de streaming disparou 119,6% em comparação com o ano anterior. Os assinantes do Globoplay assistiram a 253,3 milhões de horas de conteúdo, mais do que o dobro das 115 milhões de horas consumidas em 2020. Em 2015, esse número era de 6,6 milhões de horas, e isso se mostrou um desafio imenso para a equipe técnica da empresa. A TV aberta é única, brasileira, ela é única no mundo, com as audiências que a gente tem, fora Super Bowl e o cricket na Índia. Não sei se vocês sabem, o cricket na Índia ele chega até a bater o Super Bowl em audiência. E a gente tem essa migração, quando o poder, né, de você migrar ali 30, 50 milhões de pessoas para assistir o streaming. E a gente sabe que a internet ela é assíncrona por natureza, ela é baseada ainda no bom e velho TCP/IP, nas nossas rotas de best effort, nossas rotas BGPs, e para quem gosta aí do tema. Então é toda uma tecnologia para fazer isso acontecer, né, de forma assim, que pareça síncrona. Então a rajada hoje é o nosso desafio. A gente passou aí momentos turbulentos no BBB 21, estamos nos preparando mais ainda para o BBB 2022, mas só para você ter ideia, a gente bateu picos aí de mais de 2 milhões de acessos únicos em 1 minuto na nossa aplicação, né? Quase 3 milhões de consumos simultâneos de vídeo, então são números que vocês veem aí na indústria, mais de 1 bilhão de horas já no ano. Assim, são números muito, com escala assim, parece até Austin Powers, né? $1 gazillion, né? Outro aspecto interessante da operação da Globoplay é que toda a infraestrutura para rodar esse projeto enorme foi desenvolvida dentro de casa, ou seja, por programadores da própria empresa. Em termos de tecnologia, né, integramos dentro de casa, desenvolvemos a maior parte dos componentes, nos alavancamos em todo o desenvolvimento histórico de conhecimento e desenvolvimento ágil da Globo.com, né, que trouxe esse natural da sua evolução. Eu era até a TV Globo, a gente montou os aplicativos móveis e de TV conectada do Globoplay na TV Globo e depois juntamos aqui na Globo.com, mas sempre em cima da infraestrutura do data center que a gente, né, tem do grupo. Temos, obviamente, parcerias de cloud pública, agora, mais recentemente, anunciamos a parceria do Google Cloud e Globo, então vamos escalar mais ainda nossas capacidades de data center. O desenvolvimento de aplicativos, ele roda interno, a gente tem algumas empresas parceiras para atender picos de necessidade de contratação, né, de capacidade terceirizada, com alguns parceiros, mas todo o desenvolvimento realmente é dentro de casa, né? A gente tem pessoas trabalhando hoje no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, temos o Mato Grosso, temos no Rio Grande do Sul, temos gente até na China, no Japão, perto lá dos fabricantes de chipset de TV, com parceiros. Então, e o home office veio para ficar, né? Então, a gente eu tenho até uma camisa que, se não fosse podcast, eu ia colocar, que We are hiring, estamos expandindo, muito interessado também em aproximar do Porto Digital, ver como o Porto Digital pode nos apoiar nesse esforço, né, de capacitação para iOS, para Android TV, tvOS, para desenvolver para Smart TV. A gente agora está entrando na Smart TV nativa, então a gente desenvolve quase que
dentro do chipset, né, tem componentes nossos escritos realmente em C, mas estamos aqui nativos, rodamos em Swift, em Kotlin, né, temos um grande grupo de integrações de back-end e web, JavaScript, então temos de tudo aqui, e desenvolvemos essa capacidade, né, de desenvolvimento em escala. Essa dedicação, não só da Globoplay, como de todas as plataformas, se converte em resultado. Segundo um levantamento da Kantar Ibope Média, publicado em março, 58% dos usuários de internet no Brasil disseram que viram mais vídeos e TV online em streaming pago durante o isolamento. Com isso, o tempo em frente à televisão aumentou 37 minutos diários e cada indivíduo passou cerca de 1 hora e 49 minutos por dia assistindo a conteúdos em plataforma de streaming. Uma outra pesquisa da NZN Intelligence apurou que para 30% dos usuários brasileiros ficar mais tempo em casa por causa do distanciamento social foi um fator determinante para realizar uma assinatura. E o Brasil é um grande mercado nesse setor. As empresas não costumam divulgar seus números, mas estima-se que dos 200 milhões de assinantes da Netflix no mundo, 37 milhões vieram no ano passado apenas, e cerca de 18 milhões sejam usuários ativos do Brasil. E a Globoplay teria ainda mais usuários com cerca de 20 milhões de assinantes pagos. Bom dia! Não garanto 100%, mas tenho quase certeza que você já completou mentalmente que o sol nasceu lá na Fazendinha. Afinal, essa música, A Fazendinha, tem 752 milhões de visualizações só no YouTube. E se para cada play dessa música o Bita distribuísse uma vacina, o mascote da Mr. Plot teria vacinado toda a América Latina. Quem vai contar pra gente a história da empresa é Felipe Almeida, um dos sócios e fundadores da Mr. Plot. A Mr. Plot, ela começou em 2011, a partir de uma ideia que eu e meus 3 sócios, que estamos até hoje juntos, né, nessa jornada, idealizamos com o intuito de criar conteúdos relevantes para crianças, né, de primeira infância. Todos, ou quase todos, eram pais naquela época, em 2011, pais recentes, e a gente identificou, né, que com a chegada dos tablets em 2011, esse mercado gigantesco que estava sendo colocado como uma oportunidade, inclusive global, né, tinha muito pouco conteúdo de qualidade, principalmente em português. E aí a gente despertou o interesse em começar, dentro de uma empresa de tecnologia, a criação de conteúdos, que eram aplicativos, voltados para esse público. Tem um termo famoso no startupês, que é a linguagem das startups, chamado pivotar. É o que acontece quando a startup resolve mudar a direção do seu negócio. E isso aconteceu com a Mr. Plot, que muito rapidamente percebeu que o seu principal negócio era a propriedade intelectual do mundo Bita. Em um primeiro momento, com o contrato assinado com a Sony Music, a empresa focou na produção de CDs e DVDs. Mas com as transformações de mercado, a Mr. Plot percebeu que o futuro passava pela presença maciça em streams de vídeo e de áudio, que eram mais promissores do que discos ou aplicativos. A gente entendeu que a gente poderia conectar ou envolver pessoas, engajar pessoas muito mais facilmente através não só do DVD ou do YouTube, mas de vários outros streamings que estavam surgindo. E a partir daí vieram surgindo inúmeras outras oportunidades, né? De streamings, inclusive do mercado musical, que passou de um mercado físico com o fim do DVD e o surgimento dos streamings de áudio, de plataformas como Spotify, Deezer, entre outros, Amazon Music mais recentemente. Mas eu posso dizer que nesses 10 anos de Mr. Plot, a gente literalmente passou por uma transformação disruptiva na indústria fonográfica propriamente dita, né? A gente deixou de focar as vendas e a criação para lançamentos de álbuns, que eram através de DVDs que tinham datas de lançamento e uma rotina e uma mecânica totalmente diferente do que é hoje. E essa mudança, Renato, ela aconteceu praticamente de forma a partir, eu diria que a virada de chave foi quando a gente percebeu que o streaming estava dando mais retorno financeiro do que o físico. A indústria toda percebeu isso. E aí acabou que essa arquitetura que existia, essa estrutura anterior, ela desmoronou muito rápido. O modelo de negócio da Mr. Plot é estar presente no máximo de plataformas disponíveis, mas sem dúvida, o principal endereço do Bita é o YouTube. Afinal, os mais de 90 vídeos publicados no canal do Mr. Plot
tem nada menos do que 9 bilhões de views. E no YouTube, quanto mais views, mais publicidade. E quanto maior o interesse das marcas no canal, maior a rentabilidade. O YouTube tem algumas particularidades, porque ela é uma plataforma, um sistema aberto, que tem uma sazonalidade de acordo com os investimentos que as marcas estão fazendo durante o período do ano. Então, assim, é muito comum a gente ter uma curva de rentabilidade diferente, né? Apesar do número de views ser o mesmo, sabe? Assim, pô, como é que pode? Esse mês teve o mesmo número de views do outro e um rendeu X e o outro rendeu 1/3 de X. É porque naquele mês as marcas estavam oferecendo mais dinheiro, né? Estavam investindo mais em publicidade e aí acaba que as ofertas de publicidade ficam mais recorrentes ou pagam mais caro naquela época. Isso acontece muito no final do ano, época de Dia das Crianças, Natal. Mas o YouTube, apesar de ter várias vantagens, é uma plataforma ligada ao Google que segue compliance e diretrizes que eles controlam. Então, assim, acaba que a gente não se considera totalmente seguro porque a gente pode, de uma hora para outra, ter uma regra do jogo mudada. Quando fala sobre mudança de regra, Felipe está lembrando de uma situação bem específica que ocorreu com o YouTube, que precisou ajustar a forma como as publicidades são apresentadas para o público infantil. Porque foi identificado que eles estavam rastreando os usuários para enviar publicidade direcionada. E esses canais infantis, o público que assiste são crianças. Então gerou aí um grande desgaste no mercado mundial, uma batalha judicial enorme. Isso foi no final de 2019. A gente chegou até a receber a notícia de forma desastrosa, achou que os canais iam parar de monetizar. Teve sócio meu que nem dormiu durante dias, porque a gente achava que a nossa principal forma de contato ali, que a gente estava investindo, que a gente estava trabalhando e crescendo, podia de uma hora para outra não render mais nada. Foi muito apreensivo isso, não foi bem assim que aconteceu, houve sim uma diminuição do repasse, houveram restrições, né, de publicidade em cima do conteúdo. Os comentários foram cortados, por exemplo, todo canal infantil hoje não tem mais comentário. Isso foi ruim, a gente entendeu que isso foi muito negativo, porque a gente sentia ali e a gente conseguia receber um feedback muito interessante do público naqueles comentários. Isso foi cortado. Mas a gente está se adaptando, teve que se adaptar, não foi só para o Brasil, nem foi só para o mundo beta. Imagina, isso foi um impacto global, né, em todos os canais que tem conteúdo infantil, e que a gente continuou, né, ainda investindo na plataforma, mas atento, porque isso mostra uma certa, não é fragilidade, mas uma certa apreensão de que isso no futuro pode mudar e a gente pode perder o que a gente investiu tanto. Uma das saídas que Felipe vislumbra para a Mrplot é uma espécie de retomada às origens. Em julho, a Mrplot completa 10 anos e podemos dizer sem sombra de dúvidas que eles conquistaram um público sólido e com alto potencial de renovação. Afinal, todos os dias nascem novos bebês, e sempre vai ter um pai que vai usar músicas que falam sobre desfraude, escovar os dentes, andar de bicicleta, dormir e acordar. Sempre teremos novos Henriques, o filho de 2 anos do nosso roteirista, que é aficionado por dinossauros. E nesses 10 anos, o Bita já fez duetos com artistas como Milton Nascimento, Lulu Santos, Pitty e Alceu Valença. Os personagens também já foram licenciados e estampam uma série de produtos que vão desde material escolar a bonecos de pelúcia. Antes da pandemia, a empresa também investiu em apresentações ao vivo que estavam sempre lotadas. E aqui a gente lembra da histórica apresentação do Bita na Praça do Arsenal durante o Hack and Play. Não vou nem falar tanto desse dia para não dar gatilho, mas foi muito especial ver uma multidão de famílias curtindo os sons do Bita no Festival de Inovação que o Porto Digital realiza anualmente, ou realizava antes da pandemia, no bairro do Recife. Vem logo vacina, porque a gente quer voltar a aglomerar com música e conhecimento e inovação. Mas bom, voltando, depois de se consolidar como referência nessa área, aquela ideia inicial de criar um aplicativo agora faz muito mais sentido. Se antes o Bita era uma simpática alternativa de conteúdo de qualidade, hoje o personagem de Cartola e Bigode é autoridade na primeira infância, e por isso pode considerar um investimento em uma plataforma própria e propor mais uma assinatura. Por que não no futuro a gente lançar um Bita Plus, né? Ou um Bita Max, né? Brincando, um Mundo Bita Max,
que seria a nossa plataforma de conteúdo, onde a gente vai ter um relacionamento com o nosso fã de forma direta e a gente vai poder cobrar diretamente deles um valor, como você disse, mais uma assinatura, e aí também depende da estratégia, saber se essa estratégia é assertiva e no momento que deve ser, né, idealizado isso, para que a gente consiga ali entregar para esse fã, inclusive conteúdos especiais, conteúdos exclusivos, né? Talvez seja muito mais interessante a gente fazer um conteúdo exclusivo só para a nossa plataforma e fazer com que o fã que queira ter esse conteúdo venha, né, a assinar a nossa própria plataforma, do que a gente fazer esse conteúdo e entregar para um outro player que vai estar explorando ele e remunerando a gente de forma talvez ou nem sempre tão justa. Nem todo mundo sabe, mas eu sei porque eu fiz matéria disso na época, a Mr. Plot foi lá no comecinho uma das primeiras startups incubadas no Porto Digital. A gente fez parte da primeira turma de incubação do Porto Digital de Economia Criativa. Todo mundo estava aprendendo, né? Inclusive o próprio Porto Digital, em como esse mercado, como ajudar as empresas, ou apoiar as empresas que estavam iniciando atividade nesse mercado. Mas eu acho que a incubação, sim, ela traz vantagens, ajudou. A gente já tinha nosso negócio em andamento e para a gente foi muito importante em alguns pontos peculiares, como por exemplo o apoio jurídico, porque a gente não tinha grana e a gente teve um apoio, um suporte de uma assessoria jurídica importante, que meio que até hoje nos acompanha de uma certa forma, prestando serviço como advogado de apoio. A gente teve a assessoria de imprensa também do Porto Digital, que foi muito relevante na época, apoiando a gente, principalmente no lançamento do primeiro DVD. A gente fez uma coletiva, né, de imprensa, e tudo isso só foi possível porque o Porto Digital estava nos apoiando, né? Não custa lembrar que o Parque Tecnológico segue de olhos muito atentos no empreendedorismo inovador, não é mesmo? Que muito em breve a gente se conecte com as próximas empresas como a Mr. Plot, que podem, neste momento, estar surgindo por aí. Se você é uma delas, manda DM pra gente. Ter um bom catálogo é fundamental para qualquer plataforma de streaming. No fim de maio passado, a gente está em 2021 agora, a Amazon fez a sua segunda maior transação na história e comprou o estúdio cinematográfico de Hollywood, MGM. De acordo com o Wall Street Journal, a negociação foi firmada no valor de quase 8,5 bilhões de dólares, o que é aproximadamente 45 bilhões de reais em conversão direta. Falando aos acionistas, o fundador da Amazon e pessoa mais rica do mundo, de acordo com a Forbes, que é Jeff Bezos, deixou claro que o interesse da empresa é no vasto e profundo catálogo de propriedade intelectual, o que inclui franquias como James Bond 007, Rocky, Creed, Robocop, Survivor, que é um reality que o brasileiro No Limite se baseia, e Handmaid's Tale, entre muitos outros. Quando você estiver assistindo a série Dom, lançada no começo de junho agora na Amazon Prime Video, e uma música começou a tocar, você vai se lembrar de Gustavo Montenegro. Ele trabalhou na série como supervisor musical. Eu sou Gustavo Montenegro. Eu sou supervisor musical para todas as formas de audiovisual. Cinema, TV, streaming, TV por assinatura. Basicamente o que eu faço é isso, é fazer uma curadoria musical para trilha sonora de tanto original quanto licenciada, né? Músicas de terceiros para cinema, TV e streaming. E todo o processo, após selecionadas as músicas, todo o processo de clearance, né, que é o licenciamento e a negociação e a permissão dos autores e artistas para que a gente inclua essas músicas nas mais variadas produções. Gustavo, qual foi especificamente seu trabalho nessa série, Dom? A gente faz uma pesquisa muito grande para cada cena, porque por exemplo, eu subo essa pesquisa para o diretor, para Breno Silveira, para Kleber e tudo. Isso não quer dizer que ele vai gostar da música, vai escolher uma música, mas isso não quer dizer que a música vai poder estar no filme, porque a partir daí tem todo um processo longo de autorização, de negociação. Às vezes uma música é impedida de entrar numa produção audiovisual por N motivos. E aí a gente sempre tem que ter um plano B e um plano C, né? Eu sempre dou um cardápio para o diretor escolher, cara. Você tem 10 opções aí que casam com a ideia que você tem. Então,
eu ofereço opções e o diretor escolhe. E eu cuido de tudo, cara. Desde da leitura do roteiro, para pensar a música junto, muitas vezes, com o diretor, e até o martelo final, pagou, autorizou, assinou, bota no filme. Gustavo é mais um exemplo de como o trabalhador da cultura inserido nessas lógicas da economia criativa precisa estar atento aos sinais e às transformações de mercado. Já faz algum tempo que o streaming desponta como um campo a ser ocupado pelos profissionais do audiovisual, mas, como está dando para perceber ao longo desse podcast, essa é uma tendência que está em alta. Olha, em relação ao trabalho em si, não tem diferença se é para streaming, se é para cinema. Assim, a diferença, no caso, são os orçamentos, né? Mas o trabalho em si não tem muita diferença, não. Agora, o streaming, ele bate com força total, porque os orçamentos são bem mais generosos do que o que eu sou habituado a trabalhar em cinema, por exemplo. Entendeu? Eu sou daquele que trabalha em todo tipo de produção, desde as pobrinhas até as milionárias. Então, o streaming ele vem forte aí nessa questão orçamentária, né? Eu acabei de terminar uma série para o Amazon Prime que se chama Dom e que foi o maior orçamento que eu já tive para trabalhar com músicas, entendeu? Então, eu acho um campo muito próspero, muito forte, porque além de estar botando muita gente para trabalhar nesse momento em que o fomento ao cinema mais independente que a gente tinha através do FSA, Ancine, isso tá sofrendo um boicote, então as coisas estão praticamente paradas nesse sentido, sem contar a pandemia. Então eu acho que nesse momento o streaming ele tem sido a tábua de salvação para muita gente, entendeu? Amazon, Netflix, Globoplay, é onde muita gente boa tá trabalhando, inclusive eu. Apesar do streaming movimentar a cadeia produtiva com seus conteúdos originais e possibilitar que um público cada vez maior conheça os realizadores do cinema nacional, ainda existe um desequilíbrio de forças entre as plataformas e o repasse para os artistas. Uma coisa é certa, hoje, nenhum músico ou cineasta vai fazer fortuna com os valores arrecadados com as execuções, os plays dos filmes ou das músicas, mas Gustavo avalia que essa distribuição financeira está em vias de ser melhorada. A remuneração para o que toca em qualquer plataforma de streaming, seja de áudio ou de vídeo, a remuneração para o compositor e para a editora e para o músico, para o intérprete, é muito baixa. Ela é muito baixa também no caso das trilhas sonoras. Tanto é que, assim, eu estou totalmente aberto ao streaming. Para mim é o home video moderno, entendeu? Não vou nem dizer do futuro, porque ele já está aí. É o home video de hoje em dia. E só que para quem, eu acredito que isso vai mudar com o tempo. Isso é uma reivindicação dos autores, dos músicos, e no futuro a remuneração para as execuções públicas no streaming ela vai ser mais justa. Por enquanto ela ainda não é. Para você ter ideia, o meu foco hoje em dia maior está ainda na TV por assinatura e na TV aberta, que é onde a remuneração ainda é substancial, entendeu? Então, por melhor que seja o streaming e por mais difundido que ele seja, nesse quesito a coisa ainda está engatinhando. Mas a tendência é que nos próximos anos isso mude, porque é muito injusto ainda o que se paga de ECAD, por exemplo, por uma música que toca lá no Spotify ou por um filme que está lá no Globoplay. Veja nosso filme na maior tela possível. E quando vocês puderem, coloquem o máximo de pessoas possível em uma sala escura para compartilhar essa experiência. Essa fala de Frances McDormand na premiação do Oscar 2021 é muito simbólica. A atriz que ganhou seu 4º Oscar pela atuação no filme e também atuou como produtora de Nomadland, sugere o cinema como o melhor lugar para ver essa obra, que é recheada de sons e imagens que só mesmo uma boa sala, com tela grande e um bom sistema de som proporcionam. É um filme para ser visto no cinema. Mas vem cá, você consegue lembrar qual foi o último filme que viu no cinema? Quem vai conversar com a gente sobre essa relação de consumo de arte e entretenimento no cinema e no streaming é Juliano Dornelles, que dividiu a direção do filme Bacurau com Kleber Mendonça Filho. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de mídia ou veículo de fruição de
de arte. A gente tem várias maneiras de ouvir música, a gente tem várias maneiras de ver filme. Eu acho que ver filme numa tela pequena dentro de casa não é exatamente uma novidade. O que eu acho que como essa coisa essa estrutura capitalista, né, de quando sai uma novidade, essa novidade ela ganha espaço, a tendência é que essa novidade ela tome todo o espaço do que existia antes. E aí, pensando como um produtor de cinema independente, isso me preocupa muito, isso me deixa muito, muito chateado, porque cada dia mais a gente vai ter menos condição de colocar nossos filmes para serem vistos onde a gente pensou que concebeu eles para serem vistos, né? que é na sala, né? Na experiência coletiva, na tela grande. Mas também isso faz parte não dá para ficar no saudosismo, não dá para ficar sofrendo demais com isso também, porque se você for pensar, hoje se vê e se ouve, né, através da tecnologia muito melhor, né, do que tempos atrás. Então a cinefilia ela vai dar um jeito, né? Quem é cinéfilo sempre dá um jeito de aproveitar da melhor maneira o cinema. Quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. Mas é o quê? Bacurinense? E Bacurau é o quê que significa? É um pássaro. Passarinho? Um passarinho não, é um pássaro. É um pouco maior. Entendi. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é brabo. Bom, obrigado, viu? Não tem. Bacurau foi um dos filmes que utilizou o estúdio de pós-produção do Porto Mídia, assim como Boi Neon, Aquários e o mexicano Noche Fuego, que participou do Festival de Cannes esse ano, além de vários curtas, como o Ex-Mágico, que foi premiado no Festival de Gramado. Outro fio de conexão de Bacurau com o Porto Digital foi a sessão inaugural da Sala de Cinema do Parque Tecnológico. Tomara que tão logo a pandemia permita, a gente possa voltar a frequentar esse cinema. Bacurau é o maior sucesso de público do cinema pernambucano. A obra entrou no final de maio no catálogo da Globoplay, cumprindo mais um ciclo de uma trajetória que alçou o filme a um fenômeno da cultura pop. O longa foi lançado em 2019 e já arrecadou 3,5 milhões de dólares de bilheteria. E mais, teve uma audiência gigantesca quando passou na tela quente da Globo. O principal impacto sentido foi, primeiro, a surpresa de ter entendido que Bacurau foi um filme basicamente um sucesso. Foi basicamente um sucesso no cinema nacional, 800 mil espectadores no cinema. Isso foi a primeira coisa surpreendente, né? Um recorde absoluto de bilheteria do cinema pernambucano, por exemplo. Nenhum outro filme chegou nem perto desses números, né? O Aquários fez 350 mil, se não me engano. Quer dizer, a gente meio que dobrou, mais que dobrou a audiência, né? Bacurau, na verdade, é o exemplo daquela obra que ela fica, ela meio que teima em não acabar, né? Ela fica voltando para o assunto, porque teve esse impacto todo na cultura, né, do país. E aí a gente viu isso acontecer nesse segundo momento nas plataformas digitais. E aí chegou um terceiro momento, que foi a exibição de um filme brasileiro na sessão de cinema clássica tela quente da TV Globo, que é aquele espaço onde a gente só vê filme americano, basicamente, filme de ação americano. E estava lá Bacurau na tela quente, e aí os números foram impressionantes, 36 milhões, se não me engano, 38 milhões de pessoas sintonizaram no filme lá durante a exibição. E aí depois disso eu acho que nada pode ser maior, né? Se por um lado os chamados filmes originais são uma tábua de salvação para o mercado audiovisual, por outro, Juliano alerta para o que a gente na conversa chamou de filmes de algoritmo. Estamos falando daquelas produções, séries e filmes que parecem ter sido feitas sob medida a partir de análises dos gostos dos usuários nas plataformas. O cinema está ali numa linha tênue entre produto de entretenimento puro e obra de arte, né? Ela está sempre
jogando com essas duas coisas. E, enfim, essas máquinas, né, que conseguem entender o gosto, né, de quem tá dando o play, né, nos streamings, né, essas máquinas elas têm uma tendência à padronização. E a padronização e essa coisa da produção em escala e de repetição de gosto, ela é completamente estúpida, né, porque basicamente mata a arte. Porque a arte é justamente a possibilidade, uma das definições para mim de arte é justamente poder fazer descoberta, né? Mostrar uma outra direção, apresentar um olhar diferente, algo que não foi discutido, visto ou apreciado antes. Então, assim, quando você fica nessa coisa do algoritmo, você está matando a arte, inevitavelmente, né? É claro que na verdade, eu adoro cinema comercial. Eu vejo muito filme de entretenimento como entretenimento, e às vezes eu encontro linguagem, às vezes eu encontro coisas interessantes do ponto de vista da criação, né? Vejo arte, consigo ver arte no entretenimento. Se você tem interesse em saber melhor sobre essas interferências do algoritmo nos processos criativos, recomendamos o nosso episódio 1 sobre inteligência artificial. Lá a gente explica direitinho como esses processos de leitura de dados podem interferir na produção de conteúdo. Já tem até música totalmente composta por robôs. Quem sabe no futuro próximo não teremos também filmes totalmente criados pela inteligência artificial. Antes da gente se despedir, vou chamar o nosso quadro fixo, o Pitch de Elevador, que sempre vai fechar nossos episódios. A proposta é abrir nossos microfones para que uma empresa ou startup daqui do Parque Tecnológico faça sua apresentação de no máximo 1 minuto, explicando o que a empresa faz ou apresentando um produto ou protótipo. Hoje, vamos ouvir Ed Dantas, da DataBiz. Empresas precisam cada vez mais de agilidade no mundo de hoje para se transformar. Na busca por essa aceleração em como a gestão interna pode acontecer de maneira mais efetiva nos negócios, a DataBiz existe como uma solução para possibilitar que empresas se transformem através de uma gestão mais inteligente de ideias, de times e de projetos digitais. Nessa construção de uma jornada de transformação para as empresas, a DataBiz traz métodos próprios, com dados, que consegue gerir de maneira mais efetiva os investimentos internos em projetos, inovação e transformação dessas empresas. Hoje trabalhamos com empresas no segmento de logística, de varejo, de construção e com projetos científicos para transformar as organizações no objetivo de renovar e inovar com inteligência. CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcasts. Foi um prazer estar aqui contigo, Renato Mota. Valeu, Sara. Obrigado aí ao pessoal que ouviu até agora e até o próximo episódio. Até mais. Apresentação, Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro, Renato Mota. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, Estesia. Supervisão geral, Rossini Barreira.